Você sabia que os 12 Kizuki podem ter sido modelados a partir de características de algumas doenças? Legal demais, né? No vídeo de hoje, vamos apresentar cada um desses poderosos demônios e possíveis conexões deles com condições médicas surpreendentes. Bora lá? Vamos começar com um dos mais óbvios, Rantengo. Se você der uma olhada nele, há uma enorme protuberância carnuda na testa dele. Isso é claramente um tumor. Um tumor é basicamente um crescimento excessivo de células se multiplicando a uma taxa normal. Tumores são, é claro, o que causa o câncer, um grupo de doenças que assume muitas formas. O poder principal do Rantengo envolve se dividir em versões alternativas de si mesmo, sempre que parte de seu corpo é separada, com cada uma de suas formas se fortalecendo. Isso poderia ser um paralelo entre a divisão rápida e o crescimento das células cancerígenas. Rantengo também é o único membro das 6 luas superiores representados com chifres. Às vezes, os tumores assumem uma forma dura semelhante ao chifre. Isso é chamado de chifre cutâneo. Esses chifres são causados por um excesso de uma proteína encontrada no corpo, conhecida como queratina, que é do que nossas unhas são feitas. Rantengo também pode ser modelado após a hanseníase, uma doença cujos sintomas incluem perda de sobrancelhas, deformações na pele e, em casos extremos, amputação. Também chamada de doença de Hansen, ela tem um anel semelhante ao seu nome, Rantengo. Além disso, o nome japonês para hanseníase se traduz como bactéria da mentira, o que se encaixa em Rantengo, já que ele é um mentiroso compulsivo. Outra coisa interessante sobre a hanseníase é que ao longo da história, as pessoas com essa doença eram fortemente temidas e discriminadas, com algumas até banidas para colônias de leprosos. Então, essa atitude em relação à hanseníase poderia explicar a personalidade dócil de Rantengo e a raiva e o ódio que ele tem dentro de si. Seguindo em frente, temos o parceiro do Rantengo, o Gyoko. Assim como seu parceiro, Gyoko tem uma característica que se destaca. São os pequenos braços pendurados em seu corpo, enquanto seus braços reais terminam em tocos. Ele também não tem pernas e, ao invés disso, a parte inferior do corpo dele simplesmente desaparece em uma vasilha. Isso se assemelha a uma condição genética chamada focomelia, que resulta em pessoas nascendo com membros anormalmente curtos, como braços ou pernas, semelhantes a Gyoko. Geralmente, a focomelia é causada por uma mutação genética ou por quando uma mulher grávida toma medicamentos sem prescrição. Na década de 1950, um medicamento chamado talidomida causou um grande número de crianças nascendo com focomelia. Mas é claro que Demon Slayer se passa muito antes disso. Gyoko também é mostrado como bastante atlético, especialmente em sua forma potencializada. Isso pode ser uma referência ao artista circense Eli Bowen, que tinha focomelia afetando suas pernas, mas ainda assim conseguia ser um talentoso acrobata. Outros teorizam que Gyoko é destinado a representar a disenteria amebiana. É uma doença que se espalha através da água contaminada e peixes, o que faz algum sentido, já que Gyoko é uma espécie de pessoa-peixe. Essa teoria é ainda mais enfatizada pelo seu uso de uma técnica de manipulação da água em forma de vaso, bem como pela invocação de demônios peixes flutuantes. Seguindo, temos Doma, que parece ser modelado após uma doença com a qual os jogadores de Red Dead Redemption já podem estar familiarizados, a tuberculose. A principal evidência para isso é que a tuberculose é uma doença mortal que afeta os pulmões, e os poderes de gelo de Doma mostram ter um efeito semelhante à doença. Se você respirar em qualquer um dos cristais de gelo do Doma, eles basicamente congelam os pulmões por dentro e matam lentamente as células internas. Hoje em dia, a tuberculose é uma doença tratável, mas nos velhos tempos, como quando Demon Slayer foi ambientado, ter essa doença era basicamente uma morte lenta. Seguindo em frente, vamos falar sobre um dos 6 inferiores, Emo.
A doença a qual ele parece estar conectado é conhecida como doença do sono africana. É uma doença parasitária transmitida por insetos como os moscas tsetse. Se não for tratada, pode levar a sintomas como desorientação, fadiga extrema e mudanças de personalidade que eventualmente levam à morte. Lembra como ele enviou algumas crianças para entrar no subconsciente dos caçadores de demônios para destruir os núcleos espirituais deles? Isso faz sentido, já que as mudanças de personalidade que levam à morte são semelhantes a como elas acabam se tornando um casco vazio se um núcleo for destruído. Obviamente, isso se conecta a Emno e os seus poderes baseados no sono. Além disso, a natureza parasitária da doença é um pouco semelhante à forma de Emno se transformando em parasita, ele mesmo fundindo-se com um trem. Em seguida, temos o Axa. Achamos que ele representa o sarampo. Isso faz certo sentido, já que o sarampo é conhecido do Japão como Akamogasa, que soa bastante parecido com Akasa. Mas, mais importante, o cinto que ele usa e as contas ao redor dos tornozelos dele são uma referência ao budismo e à superstição japonesa. Provavelmente você já sabia que o sarampo requer uma vacina. Mas aí que está a questão em termos gerais. O budismo é bastante conservador em usar qualquer forma de vida para vacinar crianças. Além disso, a vacina contra sarampo só foi inventada nos anos de 1960 de qualquer maneira. Considerando que Gotage gosta de incorporar referências religiosas e culturais em Demon Slayer, diríamos que essa teoria se sustenta bem. Agora vamos dedicar um momento para falar sobre dois membros substitutos dos Demônios da Lua, Kagako e Nakimi. Começando com Kagako, achamos que ele pode ser modelado após a sarna, uma condição de pele causada por um ácaro que se interna sob a pele de um humano. A forma demoníaca de Kagako tem marcas em seu corpo que quase parecem uma erupção cutânea ou rachaduras na pele, dois sintomas da sarna. A sarna é uma condição tratável da qual você pode se recuperar, mas casos graves de sarna podem ser bem ruins, com a pele infectada se cobrindo. Não vamos mostrar fotos, mas acredite, é bem ruim. As marcas faciais de Kagako também podem ser baseadas no padrão de uma queimadura de raio, o que faria certo sentido, já que Kagako conhece a respiração do trovão. Quanto a Nakimi, foi bastante fácil de descobrir. A maior característica de Nakimi é um enorme olho vermelho no meio de sua testa. Então, ela provavelmente representa a conjuntivite, mais comumente conhecida como um olho vermelho. O maior sintoma da conjuntivite é a inflamação ao redor dos olhos, e Nakimi literalmente tem um olho gigante, então achamos que se encaixa em você. Em seguida, temos Rui, o quinto posto mais baixo e chefe da família Aranha. Lembra da cena de fundo durante o desaparecimento dele, em que sua mãe pediu desculpas a ele por não lhe dar um corpo forte? Ele foi um pouco difícil de descobrir, mas achamos que realmente encontramos pelo que ele pode ter sido inspirado, sendo miopatia congênita. É um termo amplo para muitas condições diferentes, mas essencialmente é um distúrbio muscular em que as pessoas afetadas por ele nascem com músculos e ossos muito mais fracos do que uma pessoa média. Isso se encaixa em Rui de certa forma. Ele parece ser o mais jovem dos 6 inferiores e tem uma construção muito mais magra e menos muscular do que a maioria dos outros. Um sintoma dessa doença é ser mais lento para atingir os objetivos de desenvolvimento. Também houve cenas mostrando ele lutando para até mesmo andar. Mesmo sendo um demônio, ele ainda instintivamente sente a necessidade de ser protegido e se posiciona como uma pessoa mais jovem da família, o que contrasta com seus poderes reais. Então, achamos que isso se encaixa melhor em Rui. Em seguida, o rank 1 superior dos 12 Kizuki, Kukushibo. Ele é o mais forte dos 12 Kizuki e achamos que ele é baseado em uma das doenças mais mortais de todos os tempos, a peste bubônica, mais conhecida como peste negra.
Pessoal, foi uma praga incrivelmente mortal que varreu a Europa e partes da Ásia no século XIV e matou milhões de pessoas. Não só isso, mas a palavra japonesa para peste bubônica é kukushibio, que soa muito parecido com kukushibo. Temos a seguir um musão, mas primeiro temos que cobrir o par popular de irmãos, Dake e Gyutaro. Dake, ela mesma não parece representar nenhuma doença, mas ela é importante mesmo assim. Veja, o nome real de Dake é Umi, o que em japonês significa ameixa. Gyutaro também diz que o nome dela é o nome da doença que matou sua mãe. Em japonês, a palavra para sífilis é composta pelos kanji para ameixa e veneno. Gyutaro, em particular, parece ter os sintomas de sífilis congênita, uma condição em que a criança nasce de uma mãe com sífilis. Isso principalmente por sua estrutura óssea incomum. Faz sentido, já que os dois nasceram nas ruas do Distrito do Entretenimento, um lugar onde as doenças como essa eram comuns. E agora, o demônio fundador, ele mesmo, Muzan. Ele não parece representar nenhuma doença específica, mas pode representar a própria morte. Ele, claro, tirou tantas vidas ao longo de 1000 anos, mas também é o fato de que seu nascimento amaldiçoou a família Uboyashiki, com uma doença genética incurável que os faz morrer antes dos 30 anos, junto com o fato de que ele nasceu fraco e frágil e constantemente lutou para sobreviver desde que nasceu. Ele representar a morte faz certo sentido. E o Kyogai? Qual doença você acha que se encaixa melhor nele? Mal podemos esperar para ouvir o que vocês acham nos comentários abaixo.